Olá, somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, do curso em Licenciatura em Letras. E o nosso grupo é formado por Adriana Valdueli Mingroni, Evelyn Manforte Alves Pereira, Maria de Lourdes Nunes, Mariana Calil, Marlene Oliveira Galvão e Pedro Cunha Mariotti. Hoje viemos aqui apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. E o tema é o reflexo da linguagem do WhatsApp na norma culta brasileira. Eu, Adriana, venho apresentar a parte da introdução. Vivemos em uma era digital, onde a comunicação se realiza majoritariamente, por meio de mensagem instantânea, O WhatsApp, como um aplicativo mais utilizado no Brasil, o que é notável, transformou significativamente a maneira de como nós nos expressamos. E a gente pode ver isso no dia a dia, observando o uso frequente das abreviações, dos emojis, das gírias, da ausência de pontuação formal, entre outras marcas de informalidade, Bom, mas fica um questionamento, Será que esse novo modo de escrever influencia negativamente na escrita formal, a norma culta da língua portuguesa? Esse foi o questionamento que nós fizemos para basear a nossa pesquisa, E foi a partir dessa reflexão que surgiu a motivação do nosso estudo, com base, lógico, na sociolinguística, que a gente, a partir dessa, podemos compreender a língua como um fenômeno vivo, social e em constante transformação. E nós utilizamos vários autores, dentre eles, um exemplo, o Marcos Wagner, que defende a valorização e a variação das linguísticas, e Manuel Castello, que aborda impactos da rede social, digital, na sociedade. Então, eles também ajudam a embasar teoricamente, a nossa pesquisa. Bom, assim, destacamos que no nosso trabalho, na nossa pesquisa, o internetês, como uma nova variedade linguística, especialmente presente no WhatsApp. Essa forma de comunicação é marcada pela rapidez, pela criatividade, a espontaneidade, principalmente entre os jovens, mas em toda a sociedade. Bom, e assim, ainda que se distancie da norma culta, ela cumpre com eficácia a sua função comunicativa no contexto digital, Então, nesse cenário, a escola e os educadores se deparam com um grande desafio, como reconhecer e respeitar as variações sem deixar de promover o domínio à norma culta em situações formais. É um questionamento que o nosso trabalho traz, a nossa pesquisa vislumbra no decorrer deste trabalho, E assim, com essa pergunta em mente, desenvolvemos nosso estudo, propondo uma análise crítica sobre as transformações linguísticas na era digital e suas implicações no ensino da língua portuguesa. Olá, meu nome é Evelyn Manforte e eu sou do Polo de Santana, São José dos Campos. E eu vim falar a respeito da justificativa. Um dos principais pontos de reflexão dentro da linguística é a evolução dos falantes e as suas mais diversas formas de comunicação, as suas diversas formas de expressar-se. E a língua, como explica Ferdinand Saussure, é um sistema de comunicação vivo, sincrônico e diacrônico. Sincrônico do fato de tudo aquilo que é estático dentro da língua como ciência e diacrônico tudo aquilo que está em constante evolução. Dentro dessa evolução, nós precisamos observar os movimentos linguísticos que estão ao nosso redor, assim como o multiculturalismo, a globalização e o estrangeirismo, que vão de encontro com o movimento do WhatsApp, que faz com que nós observemos mudanças da linguagem. Nós optamos por trabalhar com os jovens até 30 anos, que dessa forma nós conseguimos observar melhor essas alterações linguísticas. Esse é um assunto de extrema relevância e assim como Aldo Rebelo fala, e é muito interessante observar, que a língua ela evolui e somada às mais diversas oportunidades, recursos e entre outras situações, ela cresce e muda muito e prospera muito. É bem interessante de observar. E a chegada do WhatsApp em 2009
E depois da sua popularização em 2013, ela transformou o comportamento. Junto disso veio a flexibilidade, a rapidez, que traz a vivência social digital. Dentro disso, a gente percebe que a língua se incorpora. Ela se incorpora, trazendo o quê? Uma mudança. Como a língua ela é uma extensão do homem, a língua também se adapta e se incorpora dentro disso tudo. É muito importante nós entendermos que a língua ela faz parte da dinâmica social do homem e faz com que baseie a nossa sociedade, a forma com que nós nos comuniquemos nas mais diversas áreas. Dessa forma, consideramos muito importante a análise e o estudo dos falantes dentro desse convívio social digital e observarmos essa nova dinâmica e compreendermos essa nova evolução. Olá, sou Maria de Lourdes, pertenço ao Polo Santos. O objetivo do nosso trabalho de conclusão do curso é analisar a linguagem utilizada nas redes sociais, com ênfase no WhatsApp, e suas consequências para a língua portuguesa. Para conduzirmos a pesquisa, foram delineados alguns objetivos específicos com o propósito de investigar, compreender, avaliar, examinar e comparar essa nova forma de linguagem que surgiu e hoje se tornou bastante usual por conta da sua rapidez, eficácia, onde as pessoas conseguem transmitir seus sentimentos, emoções, transmitir sua mensagem, às vezes abreviada, né, na maioria das vezes, com pontuações, reticências, enfim. Então, ela se tornou assim para os dias atuais, onde necessita de uma comunicação bastante rápida, ela se tornou bastante atrativa e, em consequência, do próprio avanço da tecnologia comunicativa. Olá, meu nome é Pedro da Cunha Mariotti, sou do Polo Dumont de São Paulo. Vou falar sobre a metodologia. Os principais conceitos é que na metodologia a gente vai abordar uma abordagem qualitativa. Ele é um caráter que é descritivo exploratório e ele tem como objetivo compreender a linguagem utilizada no WhatsApp, como influenciar o uso da norma culta da língua portuguesa, e ele também permite investigar os fenômenos sociais em profundidade, considerando o contexto em que ocorrem, especialmente apropriada quando se almeja interpretar significados. A nossa pesquisa também, além dela ver tudo isso, ela vai ser desenvolvida em duas etapas principais, como uma pesquisa bibliográfica e uma análise empírica, baseada em dados coletados diretamente de interações via WhatsApp. Na etapa da pesquisa bibliográfica, será realizada uma revisão teórica dos principais conceitos que embasam a análise. Essa etapa também ela visa contextualizar a pesquisa e fundamentar a análise empírica. Sobre a segunda etapa, o que a gente vai fazer? Na análise empírica, as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, que constituirão os dados da pesquisa. E o nosso objetivo nessa parte é observar as características linguísticas recorrentes, como abreviações, uso de emoji, como substitutos lexicais, neologismo, escrita consonantal e hibridezes. Sobre as informações de obtenção de corpos da pesquisa, serão compostas por mensagens reais voluntariamente cedidas pelos participantes, na forma de prints, transcrições, etc. Os dados que a gente vai usar serão acompanhados de um breve questionário com perguntas objetivas que serão realizadas através da plataforma Google Forms, que visa compreender a relação dos participantes com a escrita formal de suas percepções sobre a linguagem digital, que é o nosso tema. Essas conversas elas servirão como base para identificar práticas linguísticas específicas em ambientes informais por tecnologias móveis,
sempre respeitando o contexto social e acessível em que ocorre. Bom, as nossas análises de dados serão analisadas com base em uma interpretação qualitativa, buscando compreender os padrões linguísticos emergentes e as possíveis implicações no uso da norma culta. Que no caso, a nossa análise ela vai ocorrer em 3 frentes principais, como a primeira é a identificação de marcas de internetês, como abreviações, ausência de pontuação, escrita fonética, uso de emojis e formas alternativas de comunicação. A nossa segunda análise vai ser sobre a classificação das variações e conforme os tipos de variação linguística, social, situacional e estilística. E também da interpretação dos efeitos comunicativos, como essas variações que refletem adequação, criatividade, informalidade ou distanciamento ou aproximação da norma culta específicas desse meio. Os nossos dados obtidos não serão utilizados para representar a totalidade da população brasileira, mas sim para compreender fenômenos específicos que ajudem a refletir sobre os impactos dessa nova forma descrita na aprendizagem e uso da norma culta. Essas foram as considerações finais de metodologia. Olá, meu nome é Mariana Calil, eu sou do Polo Bertioga e eu vou falar sobre a análise qualitativa dos resultados, reflexos no futuro da língua portuguesa. Essas mudanças, elas já moldam o português contemporâneo e tendem a se consolidar. Uma maior aceitação da linguagem informal em espaços antes dominados pela norma padrão. A criação de uma norma digital própria, com ortografia, pontuação e sintaxe influenciadas pelas redes sociais. Transformações no ensino da língua, escolas e materiais didáticos terão de considerar essas variações como parte legítima do repertório linguístico dos alunos. A conversa analisada ilustra como o português brasileiro evolui de forma viva e criativa nas redes sociais. Não é apenas um erro ou um descuido gramatical, mas uma adaptação às necessidades comunicativas contemporâneas. A sociolinguística mostra que a língua está em constante transformação e o futuro do português no Brasil será cada vez mais moldado pela oralidade digital, pela afetividade textual e pela pluralidade de vozes que ocupam o espaço virtual. Contextualizando aqui a análise qualitativa de resultados com 3 conversas de WhatsApp. Essas conversas de WhatsApp podem ser analisadas à luz da sociolinguística atual como um exemplo claro de uso da linguagem em contexto informal e digital, refletindo aspectos como variação linguística, afetividade e identidade social. Nessa primeira conversa de WhatsApp, a gente percebe o uso de abreviações como VC, SDDS, MIGA e expressões como KKKK. São marcas típicas da linguagem digital, especialmente entre jovens e em contextos de amizade. Essas formas não seguem a norma culta, mas cumprem perfeitamente sua função comunicativa dentro do contexto. Na segunda conversa de WhatsApp, revela uma rica amostra de fenômenos sociolinguísticos típicos do português brasileiro informal, sobretudo entre mulheres jovens e em interações cotidianas. É possível a gente perceber traços que demonstram como o português escrito nas redes sociais se aproxima da fala, criando uma norma híbrida e dinâmica. O uso de variedade linguística informal. A conversa está permeada por linguagem informal marcada por risos estilizados, contrações e simplificações, uso de marcas de oralidade, como a escrita imita a fala real, como hesitações, repetições, interjeições e expressões como menina e amiga do céu. Na terceira conversa de WhatsApp, entre uma adulta, provavelmente uma tia, e uma criança ou pré-adolescente, é um exemplo claro da variação linguística informal mediada por tecnologia e permite uma análise detalhada sobre a perspectiva da norma padrão da língua portuguesa e da sociolinguística.
Com esta conversa de WhatsApp, podemos notar algumas tendências para o futuro da língua portuguesa no Brasil. Flexibilização da norma padrão, especialmente em contextos digitais e familiares. A norma culta tende a ceder espaço para uma linguagem mais flexível e funcional. Maior hibridismo entre fala e escrita. O uso de mensagens de voz e escrita informal reforça a fusão entre oralidade e escrita. Educação bilíngue e sociolinguística. Crianças como Kevin crescem alternando entre registros formais na escola e informais no WhatsApp, desenvolvendo uma competência linguística híbrida. Tecnologia como mediadora de aprendizado. Conversas como essa mostram como o ensino de regras, rotinas e valores pode ser mediado pelo digital. Olá, meu nome é Marlene, eu sou do Polo de Bertioga. E com relação ao tema que nós do Grupo 4 escolhemos, consideramos que o trabalho de pesquisa ele buscou entender as alterações na linguagem usada pelos usuários do WhatsApp e os possíveis impactos dessas alterações na norma padrão do português brasileiro. O estudo ele mostrou que a comunicação digital, particularmente nas plataformas de mensagens instantâneas, favorece a flexibilização das normas convencionais e isso é demonstrado pelo uso de abreviações, emojis, gírias e outros modos de expressão que favorecem a rapidez e a informalidade na comunicação. Embora essas alterações, é crucial enfatizar que a adaptação da linguagem digital ela não resulta na eliminação da norma culta, mas sim na coexistência de diversos registros linguísticos, cada um apropriado ao seu contexto de utilização. O impacto do WhatsApp na norma culta varia conforme fatores como idade, grau de instrução e ambiente social dos usuários. Por exemplo, os jovens eles costumam recorrer mais a recursos informais, ao passo que os adultos eles tendem a seguir um padrão mais alinhado à norma culta, à norma padrão da língua portuguesa. E a linguagem empregada no WhatsApp ela possui particularidades tais como a utilização de abreviações, emojis que substituem ou adicionam palavras, além de uma pontuação mais adaptável, frequentemente sem a utilização de pontos finais ou com uso excessivo de reticências, uso exagerado de pontos, exclamações, perguntas, ou sem considerar a pontuação. Essas ações elas demonstram uma adaptação às necessidades de comunicação ágil e eu também diria emocional, reforçando as relações sociais, formando identidades coletivas. São variações válidas que demonstram a adaptabilidade e também a dinâmica do idioma português. Na visão sociolinguística, esses modos de expressão eles simbolizam uma evolução natural que aprimora o cenário linguístico atual. E não deve ser considerado falhas, mas sim expressões de uma língua em constante evolução, influenciada pelo ambiente social e também o ambiente tecnológico. Em contextos educacionais, é crucial apreciar essas práticas para incentivar o uso da norma culta, particularmente em situações formais, como trabalhos acadêmicos e ambientes de trabalho. Portanto, os alunos são capazes de aprender a transitar entre variados registros linguísticos, usando cada um de maneira apropriada e responsável.